RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O Futebol 7 está voltando. A espera foi longa. Muitos desafios. Muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se, o Campeonato Gaúcho vai começar. RDC TV, a evolução do Futebol 7 passa por aqui. Bom dia, boa tarde, muito bem-vindo ao RDC Esporte aqui na RDC TV, ao vivo em todas as plataformas digitais e também pela Claro Net TV nos canais 24 e 524 para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu sou Guilherme Paz e vamos juntos até 13h. Eu, você aí de casa, sempre compartilhando, comentando na live do Facebook, no YouTube, no Twitter. E olha, Ribeiro Neto e Leonardo Sonda, é claro, para falar de Grêmio, para falar do Internacional, tudo sobre a renovação do atacante Ferreirinha. Estaremos com o empresário Pablo Bueno aqui no RDC Esporte, porque tem crise no Grêmio e o Ferreirinha vai salvar um pouco. Eu não sei se vai salvar, acho que ajuda. Eu estou muito feliz. Eu realmente, e quem me acompanha sabe que eu sempre torci muito para que isso acontecesse, né? Eu entendo que talvez as duas partes tivessem razão em algum momento. Cara, por incrível que pareça, por mais polêmico às vezes que eu sou, eu ainda tenho por natureza... Coração. Não, eu sou um cara conciliador. Eu gosto de ser conciliador. E quem me acompanha, quem sabe meu trabalho, eu fui gestor durante tantos anos, eu sempre quis... às vezes não dava, né? Às vezes não consegue. Às vezes aí tu tem que tomar uma decisão, né? Mas... e arcar com as consequências disso. Mas eu sempre procurei o conciliar, assim, né? O bom senso, o equilíbrio, como diria o Celso Roth, o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, Celso Roth. E para você, Leonardo Sonda, tudo é informação. Vamos começar com o Grêmio. O Grêmio que hoje, Campeonato Brasileiro, é obrigado a vencer, né? Para não aumentar esta crise, que é a maior crise que Renato Portaluppi está vivendo no Grêmio. O Grêmio precisa vencer depois dessa sequência de empates aí no Campeonato Brasileiro e hoje terá 8 desfalques para enfrentar o Bahia lá em Pituaçu. Entre eles, a dupla de zaga, Jeromel e Kahneman, suspensos, e o Michael também fora por conta da lesão que ele teve contra o Caxias. E o Grêmio vai enfrentar um Bahia que tem técnico novo, né? Mano Menezes foi anunciado pelo Bahia até o final de 2021, aceitou reduzir salários que recebia em Palmeiras e Cruzeiro, mais da metade dos salários que recebia em Palmeiras e Cruzeiro. O Mano que não vai estar na beira do campo, o Bahia ainda vai ser comandado pelo seu técnico interino e o Grêmio aí vai precisar vencer para amenizar essa crise que vive desde a final do Campeonato Gaúcho. Quais são os desfalques, Elsonda? Desfalques: Jeromel, Kahneman, Vitor Ferraz, o Guilherme Guedes, que está fora há mais de um mês, Leonardo Gomes, que está fora há mais de um ano, o PP e fechamos por aí com o Jean-Pierre. É isso aí, obrigado, Leonardo Sonda. É isso aí que é importante. Olha aqui, o negócio é o seguinte, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Que bronca, Ribeiro. Em primeiro lugar, assim, essa coisa do Mano Menezes baixar, isso é mercado, velho. O Mano Menezes estava desempregado, vou deixar bem claro, né? Então, quando tu tá... isso aí é oferta e procura, é a lei do mercado que rege, né? O Cavani, por exemplo, ainda está podendo, ainda está. Então aí ele pode estar calçado. Né? E nessa questão do Mano Menezes, agradecendo primeiramente nosso novo apoiador aí na tela, Ribeiro Neto. Quem? VIP Luxúria. Rapaz! Vamos voltar ali com mulheres reais para desejo reais. Isso, agradecer rapaz. a parceria. Vamos juntos até setembro de 2021. E por que não, né?
até a gente cansar de fazer programa, Ribeiro Neto. Que loucura, hein? Recomendo, hein? VipLuxuria.com nessa situação para você aí de casa aí, ó. Mulheres reais para desejos reais. Muito obrigado pela parceria. E essa é a situação que os jogadores estão... No mundo que nós vivemos, que é tudo meio que virtual, entendeu? Essa chamada do VIP Luxúria é fantástica, né? Porque eu sou do tempo que ainda a realidade é muito melhor que o virtual, tá? Então, mulheres reais para desejos reais é fantástico. Mas, enfim, vamos falar de um desejo real. Mas, ó, tu que tá no Facebook, tá? Não vai sair agora e correr pro site. Dá uma esperadinha para terminar o programa no intervalo da RDC Esporte pro bairrista. Tu entra. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é um desejo real. Meu, e eu imagino, eu como analista, mas mais ainda da torcida do Grêmio. Tá? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, porque eu sempre tive muito cuidado com isso, e é uma outra coisa que eu não vou entrar muito, daria um seminário para falar, eu não vou entrar muito, eu já falei a respeito ontem da coletiva do Bolzan, das perguntas, eu me incomodo mais do que deveria, sendo, não ombudsman, mas crítico, aí me fala que eu sou crítico da crítica, enfim, tá bem, tá, não vou falar. É oportunista, Ribeiro, né? É isso que o povo fala. Tá bem, tá bom. O mundo é feito de oportunidades, né? Mas enfim, mas eu não sou oportunista, pelo menos eu acho, tá? Não. Agora tem o seguinte, mas eu acho assim que até para dar opinião, tu tem que ter informação. Com certeza. Né? Porque senão tu fica um achômetro e fica uma coisa assim, sabe, sem pé nem cabeça. Eu acho isso, tá, mas o teu achar, o teu pensar tem que ter alguma base. Por que eu estou dizendo isso? Vocês lembram que eu tenho falado que o Grêmio tá perdido na sua forma de jogar? Que todo aquele padrão de jogo reconhecido, aquele DNA e tal, que ficou marcado, previsível, e que o Grêmio era obrigado a tentar mudar. E eu acho que o Grêmio está tentando, meio modesto, meio tênue ainda, mas está tentando mudar. Mas aí vem um outro problema. E aí eu fui buscar a informação. Tá? E eu conversei com algumas pessoas do bastidor do Grêmio. Tá? E eles chegaram, e eu cheguei a uma conclusão, isso só sublinhou algo que já me chamava a atenção e que a gente comentava meio que assim, sabe, sem muita base, meio no achômetro. O Grêmio está precisando treinar. O que está faltando ao Grêmio é treinamento. E aí, antes que alguém diga, Ribeiro... Realmente, qual foi a última vez que tu assistiu um treinamento do Grêmio? Eu até, nessa Faz função tempo, que eu mas tô... Mas é que eu assisti vocês recentemente. repórteres é que tem que ter isso aí. E sabe que eu assisti os treinamentos do Odair Helman, assisti muitos treinamentos do Roger, assisti treinamentos até do Flamengo. Os do Grêmio era mais rachão. Então assim, ó, o Grêmio treina pouco. Aí você vai dizer o seguinte, tá, Ribeiro, mas agora, depois da pandemia, com o calendário apertado, é meio óbvio isso, né? Não dá tempo de treinar. Claro, agora está bem difícil. E é por isso que houve aquela frase do Paulo Luz, que diz que o Grêmio está trocando pneu com o avião voando, tá? Por quê? Porque agora está mais difícil. E isso tem que ser pensado antes. Inclusive quando só se fazia parte física. Porque uma coisa que o Grêmio não fez foi ter método. Mas é que daí, só porque o treinador ficou na praia com a bênção da direção do Grêmio. Isso que eu ia falar. Sempre eu digo isso, tá? Mas é culpa deles. E aí o Grêmio não se preocupou nessa mudança quando deveria. O Grêmio insistiu em manter o seu padrão de jogo, o DNA, só que os jogadores são diferentes. E aí o Grêmio procurou jogadores com esse DNA. Não está dando certo. E aí o que aconteceu? Ficou tudo atrapalhado. Então, o que está faltando ao Grêmio hoje é treino. Porque o time está jogando mal, não só por causa das lesões, não só por causa do aspecto físico, mas vendas, que tem a ver com jogar mal. Eu já falei para vocês aqui que o Grêmio corre mais porque está perdido em campo e, em consequência, cansa mais. Então, você vê que quando você assiste o jogo do Grêmio, você vê claramente que é até chocante. O Grêmio não consegue trocar mais 3 passes e está vivendo de cruzamento para a área. Do tic-tac. Então, aquilo que você viu há um tempo atrás, morreu. Então, o Grêmio está obrigado a mudar, só que isso precisa treino. E o Grêmio treina muito pouco. E isso aí, com todo respeito, é treinador.
Tá? Então, assim, ó, a informação, há uma preocupação, embora o presidente Bolzan tenha um discurso assim meio, né, Coletivo, de indo paz. ao encontro de tudo que o Renato diz, não é bem assim. Essa é a informação que eu vou dar para você. Há no seio desse bastidor um descontentamento com o momento atual. E mais do que isso, há uma preocupação, porque não está se enxergando uma evolução. E isso é muito perigoso. O Dalton Frank manda aqui, o Renato está sendo pressionado? Que entra nessa questão. Aí é que está. Aí nós vamos chegar numa outra questão. O Renato não está sendo pressionado. Repare bem o que eu vou dizer. Não está sendo porque não precisa Não. porque tem as costas. Ele não está sendo pressionado diretamente. Porque uma coisa, meus amigos, você que trabalha, você que convive com as pessoas, uma coisa é você ser pressionado no bastidor. Outra coisa é você ser pressionado diretamente. O que é diretamente? É o vice de futebol, né? Ou o próprio presidente, chegar pro Renato, Renato, o que você está fazendo aí? Renatão, como é que tu me escala as reservas, Não, Renato, mas por que tu está fazendo isso? Fala para mim. Não, isso é comigo. Não é comigo, eu sou o teu chefe, tu vai me dizer o porquê. Eu quero saber o que tu está fazendo, por que tu está fazendo. Não está dando certo. Me explica isso aí. Isso é cobrança direta. Existe uma outra pressão e uma outra cobrança, que ela é indireta. O que é indireta? É quando começa o furdunço no bastidor. Muitas vezes no baixo clero, entendeu? Começa a se movimentar. E o que acontece? Esse furdunço no bastidor interfere a quem? Ao vice, ao presidente, e não chega diretamente do Renato. E isso é muito comum acontecer, tá? Muitos dos treinadores são demitidos pelo furdunço. E ele só vai saber quando a bolha estourou. Só que a situação do Grêmio é que o Renato que manda no furdunço. Aí é que está. Não. O Renato não manda no furdunço. O Renato manda, entre aspas... Em quem faz. No direto. O Renato tem... Ele se impõe diante do vice de futebol, do céu, sabe? É aquela situação que no vestiário ninguém entra. Eu vou fazer uma figura aqui mais legal, que eu acho que as pessoas vão entender. Só pedir para o pessoal compartilhar, comentar, mandar a sua mensagem se você está achando que o Grêmio realmente está em crise, se o Renato está sendo pressionado, sim ou não. E a gente já vai falar do Internacional, que ainda é o líder do Campeonato Brasileiro. Digo ainda porque tem Libertadores semana que vem, o Inter vai ter que mudar um pouquinho isso. É como uma relação de amizade. Você tem um ciclo de amigos, tá? Quando é que você vai ficar sabendo realmente que você está sendo corneteado pelos seus amigos? Que eles estão falando mal de ti. Quando é que você fica sabendo disso? Quando chega em mim. Como é que chega em ti? Ou por fatores... Por terceiros. Ou por fator externo, que é ou por terceiros, ou por uma imagem... Algo que... Pela imprensa. É ou fator externo, ou quando você recebe de presente do verdadeiro amigo a realidade. Cara, eu vou te dizer uma coisa para ti, ó. Tá acontecendo isso. É a tua relação, da família, na amizade, ou até a relação de trabalho. Tu não sabe de nada. Tu acha que tá podendo e tal, mas tu não sabe que lá atrás estão te corneteando, falando mal de ti pelas tuas costas. Isso acontece muito na vida da gente. No futebol é a mesma coisa. Né? Quando é que um treinador perde o grupo? Quando a bolha estourou, mas tem um começo, tem uma origem. É um jogador descontente, 2 jogadores descontentes, 3, já forma um bolinho, e quando vê isso, o bolinho vai aumentando. Aí os resultados negativos já dificultam, e é assim. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, no bastidor do Grêmio tem um movimento de descontentamento. E não é um movimento político, tá, gente? Este movimento ainda não chegou diretamente do Renato. Mas eu acho que tem que chegar. Porque, por enquanto, o descontentamento, ele sabe só pelo fator externo. É a bronca da torcida, é a bronca da imprensa. Mas aí cabe ao vice de futebol, que eu não acredito, porque eu acho que o Paulo Luz não tem essa... Mas cabe ao presidente. O presidente... O que acontece? Vou usar outro exemplo para você. Por que o Thiago Neves teve o contrato rescindido?
Porque teve a pressão externa. Você acha que foi só o presidente Bolzan que chegou, olhou aquela barbaridade que o Renato fez de botar os guri na reserva e aquele time pavoroso contra o Sport? Vou rescindir aqui. Não! Aquilo já estava aqui, ó. Já tinha gente do presidente. E quando o Renato fez aquilo, a bolha estourou. Não, presidente, chega. Aumentou o bolo do Fudunço, né? Aumentou o bolo e chega, presidente, chega, não dá. E aí o presidente foi convencido e só comunicou ao Renato. E aí o Renato, claro, o presidente teve muito tato, usou esse... O que fez o presidente Bolzan? Ele usou o exemplo do André. Você viu a posição do André? Coitado do cara, né? Um profissional não merece passar por isso. Mas, na verdade, isso é um pano de fundo e um motivo para convencer o Renato de que tinha que tirar o Thiago Neves. E isso foi feito. Mas isso começou lá atrás e foi aumentando. Então, isso é muito. E no momento do Grêmio hoje é o seguinte, o Renato está sendo pressionado no bastidor ou externamente, mas de quem dirige ainda não. Mas se os resultados... Aí eu não apareceram os resultados. Aí eu vou para Vamos entrar no jogo daí, Grêmio e Bahia. Pois então. O Bahia tá certinho, o Bahia tá bom, não tá um mal Se o time. Grêmio perde pro Bahia, mantém-se na zona de rebaixamento. É mais um jogo sem vitória. E aí o que acontece? Lembra que eu falei? O Fudunço cresce. Se possível, colocar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro aí, porque o Grêmio tá dormindo na zona de rebaixamento, né? Agora, com a questão do empate, Curitiba 3-3 com o Goiás. Tem 2 jogos a menos. Só que me preocupa uma questão... Não, mesmo com 2 jogos a menos. O que me preocupa é o pior ataque do futebol brasileiro. Mas aí que tá. Aí nós voltamos à questão do treinamento, né, do sistema de jogo, que o Grêmio está meio perdido. Esse jogo é perigoso por quê? E eu não vou nem falar do Mano Menezes, que eu acho uma grande bobagem essa história do treinador é contratado e ele fica lá como se eximindo do que acontece no jogo, entendeu? O que o Mano Menezes... Não, mas esse jogo aí eu não tenho responsabilidade. Isso aí vai com o interino e eu fico só olhando. Aí é uma barbada, eu não gosto disso. E digo mais, me surpreende, porque o Mano Menezes é cascudo o suficiente. Não, peraí um pouquinho, eu vou treinar, eu estou contratado, vou treinar. Que bobagem é essa? Mas enfim, isso é muito comum acontecer. Né? Esse jogo é perigoso porque o Bahia, mesmo não sendo um grande time, ele é uma equipe que tem ainda uma certa organização com o trabalho do Roger, que o Mano Menezes vai herdar. E que jogando lá no Pituaçu é um time que tem as suas armas. O Roger deixou um esquema de jogo pronto, com os jogadores, para o Mano dar uma lapidada e levar para a Libertadores. É possível, assim como foi no Grêmio. É possível. Então, assim, esse jogo é perigoso, muito mais pelo mau momento do Grêmio, porque... Com todo respeito, não adianta, e eu tenho certeza que o Grêmio está mobilizado. Eu tenho certeza, como o Isaac falou lá... Que estão se cobrando. Que estão se cobrando. Tudo isso é verdade. Só que o problema do Grêmio não é a atitude. É como eu falei, o Grêmio não tem problema físico. O Grêmio tem problema tático, que repercute no problema físico. Então, repito, e não sou eu, o Paulo Paixão, o multicampeão, nos ensinou... Nos deu a honra de nos ensinar. Quem corre errado, corre mais e cansa mais. Esse é que é o problema do Grêmio. Então, esse jogo é perigoso. Por quê? Aí junta a frustração do Cavani, a falta de reforços. Falta de gols, falta de vitórias. Aí é o pacote completo. E aí, se o Grêmio não ganha ou perde, que é pior, entendeu? O que faz? Olha o que eu falei. Aquele Fudunço que está lá... Se mexendo, vai crescendo. E uma hora se torna insustentável. E sabe uma coisa que está explodindo aqui também? A galera pedindo para a gente falar do líder do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora então do Internacional, que tem um confronto em casa, pode voltar a ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro. E essa situação, o Flamengo e São Paulo já colaram, né? Como a gente abordou ali um pouquinho. Mandar uns abraços aqui, umas mensagens, a gente já vai voltar. Tem uma entrevista exclusiva daqui a pouquinho. Curta, compartilhe aqui nossa live com Pablo Bueno, o empresário de Ferreirinha, falando sobre essa renovação do atacante até 2024, que será assinada na tarde de hoje. Radélio Antunes, boa tarde pessoal, chega de empate hoje, falando da questão do Grêmio. Juliano Brasil, direto de Bagé, mandando mensagem pra gente, obrigado pela audiência. Paulo Roberto Machado, na questão de achar crise no Grêmio, não é achar crise no Grêmio, é a situação dos resultados do Grêmio. Deixa eu, como é o nome do... Paulo Roberto Machado. Paulo Roberto, tu acha que nós estamos tentando achar crise do Grêmio? Eu vou fazer que nem o presidente Bolzan falou em Cavani, vamos descer no planeta Terra, né?
Tu tá usando o mesmo discurso do Renato, né? Só nem tu acredita no que Crise tu só tá falando, de títulos, né? Renato falou. Daniel Marques, é simples, terminou o ciclo. Qual clube fica 5 anos em alto nível? Lucas Rodrigues, falando aqui bobagem pra gente, tá? Mas obrigado pela audiência. Não, fala. Não, as palavrões não dá pra falar. Mandou palavrão. Não, mano, que mandou eu Isso tomar aí, suco de que a caju. gente só fala bobagem. Faceiro, René Zanini, cara. perfeito, Paulo Roberto. Esses babacas querendo criar crise no Isso, Grêmio. perfeito, Obrigado pela cara. audiência aí, Renê. Tomara que o Grêmio ganhe, tá? Porque aí tu volta e reforça. Mas se perder, tu não tá autorizado a vir reclamar amanhã, tá? Não Se tem empatar problema. também não. Não tá autorizado. Mas tomara que amanhã tu venha, o Grêmio ganhe, e tu venha dizer, vocês são... Perfeito, é do jogo. Douglas Pasquato, tá provado que o Renato tem mais sorte que competência. Mais ou menos isso também, hein? Paulo Roberto Machado que mandou de novo. Vamos com o Leonardo Som das informações do Internacional, que hoje joga em casa. E hoje o Inter pega um Ceará desfalcado. São 5 jogadores, 3 principalmente no setor defensivo. E também terá o desfalque do técnico Guto Ferreira, que não estará na beira do campo porque foi expulso na partida contra o Santos. E o Internacional tem uma dúvida ali na abertura de meio campo. Se o Johnny tiver condições de ir ao campo, será titular. Mas caso contrário, aí Matheus Jussa é o favorito para assumir a vaga no time titular. E outra dúvida é no setor de ataque, onde há uma vaga ao lado de Thiago Galhardo e é uma vaga bem disputada, viu, Ribeiro? Tem D'Alessandro, Peglo e Abel Hernandes, os 3 com condições de brigar por essa vaga, mas o Kudê disse que o Abel Hernandes não tem condições de jogar 90 minutos, então é uma opção para o segundo tempo. Aqui ao vivo é assim. Johnny treinou. Não, eu tenho uma outra questão. Já vou falar do Inter. É tu que está escrevendo no Twitter o que eu falo aqui? Não. Então, não é. Então tem que consertar, tá? Porque eu não disse que está aqui, entendeu? Alô, pessoal. Porque olha só o que diz assim, ó. O que está faltando no Grêmio hoje é treino. Perfeito, é o que eu disse. Porque o time hoje está jogando mal, pelo aspecto físico. Não é isso, é exatamente o contrário. Eu disse que o aspecto físico é decorrência do aspecto tático. Então, cuidado, né, para não... eu sempre faço essa ressalva, porque às vezes, quando tu usa poucos caracteres, a interpretação é muito livre. E não é basicamente aquilo que eu quis dizer. E esse Internacional... Dito isso, vamos falar do Internacional. Johnny treinou, vai pro jogo. Obrigado, Léo. Que bom, Léo. E essa situação, vamos com a escalação do Internacional na tela para você também agora. Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta, Moisés. Eu não vou de Moisés, isso da nossa produção, eu vou de Wendel. Porque Moisés está suspenso da Libertadores, o Wendel vai ganhar sequência. Isso é óbvio, ou não? Não sei. Eu o acho Wendel que só não. tem um jogo. Não, ele acho que ele vai... tem que ganhar mas sequência. ele tem que ganhar, o Inter quer ganhar esse jogo de qualquer jeito. Mas ele tem que ganhar sequência. Não sei. Eu acho que no próximo jogo talvez pudesse ser. Mas daí assim. é um que antecede a Libertadores da América. Cara, qual é o próximo jogo do Inter? Goiás. Onde é esse jogo? Lá. Qual é o jogo mais fácil de ganhar? Quando o Ceará aqui ou quando o Goiás lá? O Kudê pensa diferente do Renato, então. Não. O Renato tinha que ter pensado como o Kudê vai pensar hoje, acho. Né? Tu tem que ganhar o jogo mais fácil, porque esse é mais fácil de ganhar. Então ganha esse jogo. Aí depois de tu ganhar esse jogo, tu vai pensar. Não, primeiro ganha esse jogo. Então vai com o que tem de melhor pro jogo de hoje. Bosquilha, Johnny joga, Edenilson. Patrick pode ser poupado e entrar no Nonato pra ti ou não? Aí é uma questão que eu não sei. Porque não, é uma questão em alguns na hora. momentos o Kudê ele preserva por causa da questão muscular e tal. Como eu não tenho essa informação, eu não sei. Mas muda muito o time? Muda. Esse trio de ferro que o Inter tem aí, Denilson, Patrick e Bosquilha, que é o trio titular, ele tá consolidado. E qualquer alteração muda, mesmo sendo o D'Alessandro, não interessa, muda. Eu não sei, ele poderia surpreender hoje e fazer o Thiago Galhardo jogar com o Abel. Acho que não, acho que ele ainda vai começar ou com o D'Alessandro ou com o Marcos Guilherme, mesmo. Peglo sem chance. Ou o Peglo. Pode ser o Peglo. Se bem que o Marcos Guilherme, vamos combinar assim, com todo respeito, não está jogando nada. Peglo. E o Peglo também, mas o Peglo, ao contrário do Marcos Guilherme, eu ainda espero bastante. E o Peglo está naquela fase que você tem que ter um pouco de calma. É um garoto que está recebendo oportunidade. E é que assim, eu vou voltar de novo. Eu estou muito professoral hoje. Posso te dar dois jogadores que não ganharam chance e o Peglo pode ser mais um? Brenner e Pedro Lucas. Mas... Não, mas o Peglo
mostra a diferença dos dois? Não, ele é mais jogador, Peglo. Não, essa comparação eu não vou fazer, porque eu estaria sendo injusto com o Peglo, até porque ele é um jogador diferente. Eu só faço debate, né? Tá, beleza, ele é um outro tipo de jogador, só que aí eu vou entrar de novo, e eu não quero ser profissional porque isso é chato, cara, aí eu me torno chato, eu já sou um pouco, né? Então, assim, ó, expectativas versus realidade. Lá atrás se criou a expectativa de que o Peglo é craque. Lá atrás, na seleção brasileira, sub-17 no Mundial ano passado. O Peglo, ele poderá ser um baita no jogador, mas ele não é craque e não será. Então, por isso que às vezes as pessoas se frustram, né, quando vem a realidade. Então, culpa nossa também, né, Ribeiro? Culpa nossa. A imprensa, aí sim, a imprensa nesse conto é oportunista, né? É oportunista para o bem e oportunista para o mal. Somos assim, essa é uma verdade. Então, tu pega o Peglo, né, que é candidato, né, a ser um jogador diferenciado, e tu não mostra a realidade. A realidade do Peglo é um jogador que tem potencial, que tem talento, tem algumas características muito interessantes, mas craque ele não é. Não é craque. É que nem o PP. O PP é um baita do jogador que ainda está buscando a formação. Craque ele não é. Craque é o Everton Cebolinha. O PP pode chegar? Vamos ver. Vamos ver. Entendeu? A base do Internacional, vê algum craque aí? Tu vê alguém despontar? Porque eu esperava mais do Peglo. Tá, mas assim, viu? Expectativa. Não, eu esperava realmente. Eu estou esperando. Eu não vou ser definitivo. Eu acho, por exemplo, que o Johnny, na minha opinião, vai ser titularíssimo do Internacional. Espero muito do Praxedes. Eu acho que o Zé Gabriel, que se as pessoas, por favor, tenham um pouco de calma, o que aconteceu com o Zé Gabriel é muito normal e é bem do jogador que está num momento de muita confiança, né? E como eu vou fazer a figura de novo da sunga na beira da praia. O cara está de sunga, né? E esquece que tem o sol e tem que passar protetor, entendeu? Então, ele deu aquele passo porque ele estava muito confiante. Não vamos transformar isso O Zé Gabriel está muito bem, sabe? E foi uma grande descoberta do Kudê ali no sistema defensivo. Ponto, tá? Então, eu acho que existem. Eu acho que o Praxedes vai dar muito certo, né? Tem um jogador que está em baixa, que eu acho que joga muita bola, que é o Nonato. O Nonato. Eu gosto do Nonato, é um belo jogador. Está em baixa hoje porque a fila foi outra. O Praxedes passou ele, o Johnny passou ele, né? Só que o estilo de jogo não favorece o Nonato. O Nonato, se o Inter jogasse no tic-tac, o Nonato seria titular. O Nonato ele não é tão intenso, mas exatamente. Ele é para o pessoal de casa entender um pouquinho, o presidente do São Caetano disse que o Nonato ia render muito mais do que o Matheus Henrique. Ambos jogavam juntos. Não é o que está mostrando. Mas também é fácil. O Matheus Henrique, por exemplo, não está vivendo um bom momento. Muito mais por culpa do time do que por causa do Matheus Henrique, tá? Então, eu gosto do Nonato. Mas tudo isso é uma perspectiva. Eu acho que ser definitivo agora O Felipe Sonda, que é parente, irmão, né, do Sonda ali, falou que não joga nada. Quem? O Praxedes. Eu respeito a opinião, discordo. E o Adélio perguntou, e o Rodrigo Dourado, que notícia que é essa? Cara, o Rodrigo Dourado, eu vou dizer o seguinte, talvez com esse interesse, que eu não sei se é da mais Turquia? verdade, eu já não sei muito o que é verdade ou não, tá, do que sai para fora aí. Mas se existe, nós vamos saber. Porque se ele não for contratado, porque tem um problema ainda. E certamente, gente, vamos entre nós aqui, tá? É óbvio que tem um problema, que a história está mal contada. Né? Há quanto tempo você não tem um boletim médico do Rodrigo Dourado? Né? Não é normal um jogador ficar com a idade dele todo tempo parado. Tem um problema, é óbvio que tem. Não vamos, sabe? Tem um problema. O Leonardo Gomes teve um problema. Teve um problema, sabe? Então, é importante não ficar aqui também ingênuo. Teve um problema e está sendo preservado isso. É uma bronca. Daqui a pouquinho o Leonardo Sonda entra conosco, vou ler alguns comentários, vai mandando sua mensagem, compartilhe nossa live também, curta e faz o que quiser também. Xande Rodrigues, Ribeiro querendo derrubar Renato. Não. Eu quero continuidade. Você não ouviu a informação completa. Não sou bem eu, viu? Não sou bem eu. Eu falei de um furdunço e de um bastidor que está crescendo, de desconforto e descontentamento. Eu não participo desse bastidor. Eu dou aqui a minha opinião pelo que eu vejo na hora. E, sim, nesse momento está um horror o time do Grêmio. Mas isso aí é óbvio, né? Cara, na boa, gente, abre aqui, cara.
Vocês acham que o Renato é burro, né? O Renato não é burro, o Renato é muito inteligente. Vocês acham que o Renato não sabe que o time dele está um AM? Vocês acham que o Renato não sabe que o jogo do Grêmio não está... É óbvio que ele sabe. Né? Só que ele tem esse perfil de meio que julgar todo mundo meio idiota, né? Vou falar o que quer, e proteger os jogadores dele. O estilo dele, eu respeito. Mas eu não vou subestimar a inteligência do Renato. Aliás, para burro o Renato não serve. Né? Nada. É só tu ver a trajetória. Só para passar aqui a questão do Pablo Bueno que a gente estava esperando. O Pablo está resolvendo a questão contratual que vão assinar hoje à tarde do Ferreirinha. Não vai conseguir participar hoje. Tudo bem. Participa amanhã, mas a gente vai seguindo. Ferreirinha fica no Grêmio até 2024. Teve a questão para sair para o Cruzeiro, teve a questão do Atlético Paranaense, mas fica aqui e já é um substituto nato para o jogo da semana que vem da Libertadores da América. Ele vai ser reintegrado ao grupo assim que o time voltar. Vamos voltar a falar do Internacional, só porque tem as saídas, né? Janela aí de transferência está movimentada no Inter, Léo. Esse clube que o Ribeiro falou que se interessou pela situação do Rodrigo Dourado, perguntou, enfim, é o mesmo clube que está levando o William Potker. O Potker está de saída do Internacional. Tava aqui, ó, eu tô com medo, vai levar mesmo ou não? Tá demorando isso aí, cara. As informações dizem que vai levar, não tá demorando isso. Tu levaria o William Potker no aeroporto, ou Léo? Olha, a situação da pandemia não está permitindo, mas se pudesse, eu acho que sim. Mas o Internacional não vai ganhar grandes valores com o William Potker. A direção diz que é um valor baixo, mas um valor que sempre ajuda. Afinal, o dinheiro sempre é bom, mas ainda não temos a confirmação do valor. Lembrando que quando o Inter trouxe o William Potker da Ponte Preta, o Inter pagou 6,5 milhões de reais pela contratação do jogador. Então, foi um jogador caro na época e o Inter busca tentar recuperar parte desse valor com essa venda. Outro jogador que está de saída do Internacional, Guilherme Paz, é o Sarrafiori. Que é a pergunta aqui do André Schuch, que gostaria de uma sequência para o Sarrafiori, mas o Sarrafiori está de saída sim, Léo. Está de saída, vai ter sequência, a gente acredita no Coritiba, que é o clube que está levando ele, e o Internacional aí está negociando com a diretoria do Coxa para tentar fazer com que o Sarrafiori jogue pelo menos em um clube de Série A para tentar ganhar uma sequência. E outro jogador que foi liberado pela direção do Internacional já há algum tempo é o Natanael, e o empresário dele segue procurando um clube para que ele possa jogar. Lembrando que o Natanael ganha um salário elevado aí no Internacional e se livrando desse jogador, o Inter abriria uma parte na folha importante. Mais um erro. Obrigado, Léo Sonda. E só para entrar, né, Ribeiro? Saiu o balanço, o boletim financeiro do Internacional ontem e foi uma bronca, né? O Inter está precisando vender para pagar a conta. Eu acho que isso, na minha opinião, eu avalio isso apenas pela consequência. Porque pelo fim, eu já disse para vocês, não vou tratar Grêmio Internacional como banco, sabe? A gente sempre fala aqui no programa que os jogadores são ativos, né? O superávit, quando tu diz mas o clube tem superávit. Tá, mas eu quero saber de onde é que é esse superávit. Se é porque vendeu todos os talentos jovens, não me serve. Para mim, o clube administrado corretamente é aquele que consegue fazer com que o seu jovem renda frutos para o time dentro de campo. E depois, dentro de uma lei de mercado, ele é vendido até por um desejo natural do jogador sair. Isso, para mim, é o correto. Agora, Rosa. O que o Grêmio fez com o Diego Rosa, com o TT, que o Inter fez com o Eric, isso, para mim, não é correto. Bruno Fux também. Isso aí é desespero. Isso aí é para tapar o furo do que foi feito de forma incorreta. Isso aí eu vou dizer o que é, tá? Você, claro, tá? Isso aí é para tapar o furo das desbandas. O Grêmio liberou o Thiago Neves, né? Você pode dizer, mas o Grêmio economizou tanto porque não renovou. Sim, mas o Grêmio gastou tanto e ainda vai gastar sem ele jogar. $1,5 milhão de reais ele vai botar fora no lixo para pagar até dezembro o seu Thiago Neves. Então, e aí tu tem que estar. Como é que tu tá para esse furo? Como é que tu tá? Vendendo os jovens. Vendendo os jovens. Então, não me venham falar de superávit. O próprio superávit e a própria dívida, ela tem que ser analisada qualitativa. Vou fazer que nem eu faço com os números do futebol. Pode ter a dívida. É a análise qualitativa, não a quantitativa. Né? Às vezes, se tu te endivida por algo que realmente possa valer a pena,
Tá justificado. O brabo é tu se endividar por uma série de equívocos. Vejam como tem tudo tem os dois lados. O equilíbrio é o Ei, Celso Roth. Convidar o Celso Roth só pra ficar fazendo a frase aqui todo dia. Fazer uma vinhetinha dele, tá ligado? Toda hora que tu falar, entra a voz do Celso Roth aqui. Pra galera mandando mensagem, Christian Prior, Xande Rodrigues, Raul Rosa, Dalton Frank, Euler Marques. Qual base tem mais êxito nos aproveitamentos nos times principais? A do Grêmio ou a do Internacional? Não, isso é cíclico. É só tu ver o momento do clube. Quando o Inter estava bem, é o Inter que aproveitava melhor. Quando o Grêmio está bem, é o Grêmio que aproveita melhor. Que é a situação agora? É a situação agora. Embora eu queria desmistificar isso aí, tá? Um pouco. Quando vocês dizem, o Grêmio tem um aproveitamento da base fantástico. Espera aí um pouquinho. Vou pegar aí, peguem vocês, alô, torcedor do Grêmio, pega aí os times campeões aí da Copa do Brasil, da Libertadores da América, né? Esses últimos times do Grêmio. Vejam realmente quantos O que tu homens... considera a base? É porque tem essa questão, Não, que o cara veio lapidado e chegou com 18 pronto. Não. Matheus Henrique não é da base, na minha visão. Não, eu considero. Se ele jogou na base, eu considero. É da base. Vejam bem se é realmente isso. Vejam se é realmente isso que se usa muito a base. Eu não vejo isso. Eu vejo 2, no máximo 3, e o resto é tudo velho. Peguem os times de Grêmio e Inter campeões. É tudo... Isso aí é falácia, tá? Aproveitamento da base. Não. É 1, 2 e outra... Vejam quem realmente teve a chance correta ou que se impôs porque tinha um nível de qualidade. O exemplo do Arthur é bem claro. Que o Renato não lançou o Arthur. O Arthur se impôs, entendeu? Sabe? É diferente isso aí. É diferente isso aí. Então, veja como... Quem pensa muito morre burro. Quem pensa muito morre burro. Mas se você pensar, você pode mudar o que você acha, tá? Paulo Roberto, que já foi, Ezequiel, Juliano Brasil, 6 milhões no pote que ele ali, o pagamento na época. O André Chico mandou, Sarrafiore, tá indo embora. Sarrafiore é culpa nossa também, tá? Chegou aqui, chutou bem de longe, média distância, abriu espanhol. Abriu espanhol, bonito, jovem, promessa de craque. Paulo Sérgio, Inter ganha hoje 2-0. Paulo Roberto Machado, 7 títulos em 4 anos. Tá bom pra ti, Ribeiro Neto? Pois então, como é que é o nome dele? Paulo Roberto Machado. Paulo Roberto, vamos tá, então tá. Deixa eu perguntar pro pessoal de casa. Quer falar sobre isso aí? Vão respondendo aí na interativa qual base dá mais frutos, a do Grêmio ou a do Internacional, que a gente já volta nisso enquanto fala. Deixa eu responder a pergunta do Paulo Roberto. Que o Renato vende isso para vocês e vocês acreditam. Tá, eu pergunto para o Paulo Roberto, e uso o Paulo Roberto como exemplo para todo mundo. Quando o Grêmio ficou 15 anos sem títulos, por que se dizia que o Grêmio ficou 15 anos? E não fui eu, nem a imprensa. O Renato, o presidente Bolzan comemoraram. Finalmente, depois de 15 anos, o Grêmio volta a vencer. Foi o que foi dito. O que aconteceu durante esses 15 anos? O Grêmio ganhou o quê? Campeonato Gaúcho. O Grêmio ganhou 2 campeonatos regionais. Só que, quando tu vence a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho... Não vale tu põe debaixo do tapete, né? Não, o que importa... aí vale, né? Então... Qual é a leitura correta, meu amigo? Que o Grêmio venceu mais um título há um mês atrás? Ou que faz 2 anos e meio que o Grêmio não ganha nada? Qual é a leitura correta que tu faz? Sim, porque o último título de relevância do Grêmio foi a Recopa em março de 2018. Vale o Campeonato Gaúcho? Vale! Então, esqueçam aqueles 15 anos. Se vale Campeonato Gaúcho... Então, pera um pouquinho. Então, o Grêmio não ficou 15 anos sem título. O discurso é esse, né? Por isso que eu digo, tem que pensar um pouquinho. E aí tu constrói o teu raciocínio. Mas seja coerente, tá, meu bruxo? Tem que ter coerência. Só pegando aqui uns dados do Internacional, mandar um abraço lá pro Tuti, pro Gabrielzinho também do Inter, mandaram o press kit da partida de hoje. E vale ver os números do Internacional na temporada, né? Apenas 4 derrotas, 3 grenais... E uma questão, não perde esse time. Tá bem. Mas aí nós vamos qualificar, né? Vamos qualificar. 43 gols marcados e 16 gols sofridos. O número de derrotas do Inter é pequeno, né? Só que perdeu quando não podia. Só que perdeu o mais importante, por torcedor. Então, tu viu como tem que qualificar os números? Perdeu só 4 jogos, 3 grenais. Pá!
Que horror! Porra, perdeu os Grenais, que é o mais importante. Então veja como tu tem que qualificar os números sempre. Qualifique os números da tua vida, meu amigo, entendeu? E olha que interessante a questão do confronto, né? Do Internacional e que Ceará. nem- Quem venceu mais? Internacional ou Ceará na história? Ah, mas essa estatística pra mim Mas não serve também, pra nada. Não se serve pra perdeu nada. hoje, não vai adiantar nada. Não serve pra nada. O que importa é o jogo de hoje. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa. É um exemplo assim. Meu amigo, você que tá aí, né, que chega pra turma de amigos assim... Que tá precisando da Alphaman. Não. Ô, amigão. O cara assim, eu tô no Alphaman, eu tenho Alphaman, tô bem. Vou lá no VIP Luxúria, eu sou o cara. Então é o seguinte, ó. Quando tiver um amigo teu que chega assim, na roda de amigos, podendo, se fazendo o cara, pede para ele qualificar esse podendo dele. Pede para qualificar quantas realmente são nota 2, nota 5, quem é que merece um nota 7 com estrelinha. Pede, muda o papo completamente, né? Porque vai ter gente que pega um monte de dragão, entendeu? E fica bancando o Chegou Dom na Juan. balada, E 10. o cara banca de Dom Juan, aí tu vai ver os números, é só dragão na vida dele. Velho, não vem com essa. Chega no brother aí e pede pra ver o @ do Instagram, rapaz. Agora, no VIP Luxúria, se o cara for, ele tá consagrado, porque lá só tem... VIPluxuria.com pra você, mulheres Vou me reais incomodar para ainda, hein? desejos reais. Ô, Ribeiro Neto, o negócio tá bom aqui, mas vamos acompanhar os gols da rodada? Vai lá. Vamos ver primeiro os resultados, depois os gols da rodada de ontem? Ontem eu vi Que o rodada maluca do Goiás e do Curitiba ontem, 3x3. O jogo que eu vi ontem foi o jogo Aí, ó. do Flamengo e Fluminense, tá? Ó, Eu vi, e o Flamengo tá voltando, velho. Tá Flamengo voltando. voltou. Embora o segundo tempo do Flamengo tenha sido um segundo tempo preguiçoso. mas Gabigol é fera, né? O segundo tempo do Flamengo foi preguiçoso. Os caras não queriam jogar. Aí o Fluminense cresceu um pouquinho, mas o Fluminense foi Fez te gol no contar. final, ferrou meu cartola, mais ou menos isso. Mas o gol foi... Atlético Paranaense errando o pênalti, empatou com o Botafogo, O jogo do Fortaleza... Atlético Mineiro, eu vou dizer, tá? O Atlético Mineiro tem um belo time, tá? Porque ele teve um jogador expulso, que foi o seu Rafael, goleiro, aos 17 minutos do primeiro tempo. E foi um jogo aberto, cara. Foi um jogo, assim, muito Vamos legal, com os gols cara. aí na tela, pode soltar um gol atrás do outro aí. Atlético Paranaense e Botafogo na tela. Esses dois times são times muito fracos, tá? Não vão a lugar nenhum no campeonato. Bruno Nazário, se eu não estou equivocado, fazendo gol na tela para vocês. E é uma situação que o Atlético tinha um diferencial, mas olha, não tem O mais pessoal tá diferencial. perdendo de pênalti, meu amigo. Nesse jogo aí, Gente do céu. o Atlético Ó, perdeu um pênalti no finalzinho, né? Foi. Pro Nicão. Mas Deu um o chute mais na lua. impressionante ontem foi São Paulo e o Red Bull Bragantino. O cara perder dois Dois. pênaltis. Não tem. Isso Fora não de tem casa. desculpa. Isso não tem desculpa, cara. Ó, o Flamengo aí na tela para vocês.